Oi, tio, oi, tia! Oi, tio, oi, tia! Demorei, mas eu apareci, né? Eu vim trabalhar. Pedrinho das Cachoeiras, tio. Tio. Eu vou falar um pouco, tio. E tia. De como funciona o resgate espiritual do plano astral. Ué, já vão se perguntar. Criança falando de resgate? Sim. A gente resgata também, tio. Você acha que criança só come doce e dá risada? E toma guaraná? As crianças têm um papel muito importante no plano espiritual nos resgates, sabia, tio? Muito importante. Sabe por quê? Porque as crianças, elas têm uma pureza que encanta. E é uma luz que os espíritos, quando estão perdidos, quando vê uma criancinha, fica assim. Nossa, que bonitinho. Nossa, uma criança. Nossa, essa criança vai me ajudar. E a gente ajuda mesmo. Sabe como, tio? Assim, ó. Às vezes, a minha tia, o meu tio que tá me assistindo, faz o trabalhador no dia, né? Vai pro trabalho, faz as coisas que tem que fazer na carne. E aí meu tio, minha tia sente pesado, sente triste, parece que tem um peso nas costas, né, tio? Aí o que acontece? Às vezes o meu tio aí tem uma luz, minha tia tem luz. Só que meu tio e minha tia não sabem que tem luz. E aí, na rua, tio, tem espírito. No trabalho, tem espírito. Todo lugar tem espírito. E tem muito espírito perdido. E os espíritos, tio, quando vê uma luz, é igual uma mosca. Que quando vê luz, fica em volta. E aí o espírito, tio, que tá perdido, fica em volta de você. Sabia? Meu tio não consegue ver. Minha tia não consegue ver, mas sente um pesado. E aí, tio, quando você chega em casa, esse espírito fica com você. Meu tio não faz uma oração, meu tio não tem o conhecimento de acender vela, não tem problema, mas se meu tio não faz uma oração, minha tia não faz uma oração, não tem como resgatar um espírito que está perdido, tia. Porque através de uma oração, através de uma prece, através de você elevar os seus pensamentos para o Pai, o Pai Maior, Zambi, para o nosso Pai Oxalá, nosso Pai Jesus Cristo, o céu se abre assim, tio, e aí desce um monte de gente para ajudar. Sabia? As crianças têm um papel muito importante no resgate, tio. Porque as crianças, ela tem uma energia da pureza, da leveza. Às vezes um espírito que está muito, mas muito triste, muito assim judiado do plano astral, sabe? Que já está assim sem um pedaço da perna, um pedaço do braço, que tá sem um pedaço aqui da barriga, que tá com dor, que tá triste. Vê uma criança e a criança dá um docinho para ele, e aí ele fica feliz. E aí a frequência aumenta. E com essa frequência aumenta, consegue ser resgatado, tio. Então a criança tem um papel muito importante na alegria, na limpeza. As crianças não é pra só ficar comendo doce, dando risada e tomando guaraná e fazendo besteira, né, tia? Porque as pessoas acham que é isso, né, tia? Exato. Mas a gente tem um papel muito importante. As crianças trabalham, tia, no chakra coronário. Qual que é o chakra coronário? É o chakra que liga esse corpo físico com um plano espiritual elevado. Então a gente limpa esse chakra para com que as informações cheguem, para com que as intuições cheguem, para que toda essa conexão com a espiritualidade superior fique forte. Então, as crianças têm um papel muito importante. Esse é só um tipo, né, tia, de resgate que eu tô falando. Tem vários tipos de resgate que é feito, né, tia? Sim. Com os vô, com os caboclos, com os baianos, com todo mundo, tio. Com o Exu, né? Com todo mundo. Tem várias formas de resgate. Mas a forma que eu tô te falando é pro meu tio entender que às vezes, quando meu tio faz a oração que todo mundo conhece, como que é o nome, tia? Pai
Pai Nosso? Isso. Meu tio faz essa oração, minha tia faz essa oração, mas não é só falando da boca pra fora. Tem que sentir o amor. E aí, desce uma luz assim, ó. E aí, abre o campo através do cardíaco, né, tia? Expande, expande, expande. E o espírito consegue ser encaminhado e ser ajudado através de uma oração. Então, às vezes, o meu tio e minha tia tá se sentindo pesado, tá se sentindo mal, tem que fazer uma oração. Às vezes, meu tio e minha tia não fala com o pai, não fala com o Criador, fica triste, fica pesado. Antes de dormir, tia, ou quando acorda, faz uma oração. Porque aí, meu tio e minha tia que tá assistindo conseguem resgatar os espíritos através da oração. Porque o campo, ele aumenta a frequência. A frequência vai aumentando, enquanto mais luz, mais frequência de amor tem, mais espírito consegue ajudar. Tem pessoa que nem precisa fazer oração, que só de olhar para os espíritos, resgata. Sabia, tio? Quando você já está numa frequência muito boa, você nem precisa fazer oração. Os espíritos chegam assim e pedem ajuda. Aí a pessoa sente assim na cabeça, ajuda, ajuda. Aí fala assim, tá bom, eu te ajudo. E aí, só de sentir o amor, emanar o amor, resgata o espírito. Porque a pessoa é um portal. Todos somos um portal. Enquanto mais amor e mais luz você tiver dentro de você, dentro do seu coração, mais espírito você consegue ajudar. Através de uma palavra. Às vezes, tia, o resgate acontece, sabe como? Com toque. Às vezes tem uma pessoa tão assim, que tá cheia de, como meu tio diz, cururu na cabeça, assim, atrás do campo, atrás nas costas, tudo assim, tudo pessoas perdidas. Eu não tô falando de obsessor, tô falando de espírito perdido. Obsessor não é assim fácil. Mas quando tem um espírito perdido, às vezes a pessoa coloca a mão assim no ombro e a pessoa já toma um passe e esse espírito sente o amor e sente a luz e é resgatada. Aumenta a frequência e os bons espíritos conseguem ter frequência para ajudar. Porque nesse mundo, tia, tudo é frequência, né? Exato. Como que um espírito de luz que vibra na frequência 1000 vai ajudar um espírito que está vibrando na frequência 100? É difícil ver, né? E o que está vibrando 50? E o que está vibrando 10? Então, o espírito também precisa querer ser ajudado, né? Porque o espírito não consegue diminuir muito. Dependendo da frequência que o espírito tá, ele nem desce mais aqui. Porque ele tem que fazer uma força, ficar pequenininho e descer. Por isso que os espíritos, os Exu, ajudam muito os espíritos, porque os Exu, ele tem uma frequência mais densa. Não é negativa, é densa. Por quê? Porque eles trabalham lá. Tem espírito que trabalha nem na linha da Umbanda, que ele já está em corpo mental. Ele não consegue mais reencarnar. Para ele reencarnar tem que fazer uma força. Aí tem que ficar assim. Deixa eu pensar. Ô tia, quanto é? É 10 vezes 10. Meu Deus, você tá perguntando pra mim? É, tia, quanto que é? Sim. 100? É. Aí os espíritos tem que ficar assim. É mais um zero ainda, tia. 100 vezes 100. Quanto que é? 1000. Aí os espíritos têm que ficar assim, mil anos, assim, ficando assim pequenininho, e aí encarna. Aí quando encarna, ele é crucificado e judiado até a morte. Aí eu 1000, 10.000. Aí eu aqui, ó. Eu e o meu TDAH. A tia não sabe contar. Aí o espírito, ele já tá em corpo mental, ele já não tem mais corpo astral, aí ele demora assim 1000 anos, tia, pra encarnar de novo. E quando encarna, ele é crucificado e torturado. Quem que eu tô falando, tia? Fica aí pra vocês. Aí, quando um espírito desse é encarnado e começa a falar as verdades do universo, da criação, ele é morto. Mas hoje o assunto não é sobre ele. Hoje o assunto é sobre resgate. Mas ele veio aqui para resgatar muitos. E ainda tá aqui, resgatando. Tá aqui agora também. Por isso que eu tô falando nele, porque ele tá aqui. Então,
Um resgate espiritual é feito através de uma oração, é feito através de um olhar, às vezes é feito através de uma dança. Sabia, tio? Sabia, tia? Que às vezes você está se sentindo triste e você está se sentindo um cabisbaixo, e está sentindo assim um peso assim nas costas, que não consegue respirar, que tá pesado. Aí meu tio e minha tia não precisa nem colocar uma música espiritual, só coloca uma música que gosta e dança. E o dançar também é manipulação de energia. Aumenta a sua frequência e esse espírito que tá com você, tio, que tá com você, tia, ele é resgatado. Então, às vezes, você, tio, você, tia, só tá com um irmão que tá precisando de ajuda e você nem sabe, porque meu tio e minha tia é luz, e às vezes o espírito vê a luz e vai nele e pede ajuda, só que meu tio e minha tia não sabem ajudar, mas agora sabe. Através de uma oração, através de uma dança, através de uma música que meu tio e minha tia gosta. Sabe aquela música quando você ouve, tio, e você fica assim todo arrepiado, que você se sente muito bem, que às vezes meu tio até chora? Tem que ouvir as músicas que gosta, para aumentar a frequência para os espíritos, os irmãos que tiver resgatado. Não só para os irmãos, né, tio? Às vezes para você também, né? Porque às vezes meu tio e minha tia que tá me assistindo fica com os pensamentos sobre eles mesmos, né? Sobre si mesmo, muito, muito feio. Aí começa a ter criação mental. E o que é uma criação mental? A gente, no plano astral, chama de forma-pensamento. O que é uma forma-pensamento? É quando meu tio, quando minha tia fica pensando coisas sobre si mesmo e fica em volta na aura, no campo. Que nada dá certo, que tudo dá errado, que a vida é difícil, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Mas não é isso, né, tia? Por quê? Porque os meus tios não têm o conhecimento que tudo é mente. O pai é mental. O todo é mental. O criador é mental. Então, se você ficar pensando coisas negativas sobre a sua vida e sobre você mesmo, fica em volta de você. E como que você limpa isso, tio? Como você limpa isso, tia? Aumentando a frequência. E aumentar a frequência não precisa ir no terreiro, não precisa ir na igreja. Tem uns tio que assiste aí que gosta de tomar aquele chá, né, tia? Como que é o nome? Ayahuasca. Que gosta disso daí. Não precisa de nada disso, tia. Porque o pai tá dentro. Não precisa ir em lugar nenhum, é só sentir o pai dentro, né? Sentir o Criador dentro de você. Então, quando você sente o Criador dentro de você, essas coisas de ser religioso e ficar falando e querendo impor, sabe, as coisas nos outros, a força não funciona, tio. Não funciona, tio. Tem que sentir dentro. Porque quando você sente dentro, aí começa a desapegar das coisas aqui, das coisas da matéria, porque meus tios e minhas tias é muito apegado a essas coisas da matéria, né, tia? Exato. Essas coisas que ficam se mexendo, que fica vendo assim, igual você tá me vendo agora, né, tio? Como que é o nome disso? Celular. Fica, ai, o meu é mais caro, ai, o meu é isso, ai, o meu é aquilo, mas quando morrer não leva nada, né, tia? Isso. Quando morrer leva o quê? Só as coisas boas e as coisas ruins que fez, né? Sim. E se leva e se faz muita coisa boa, vai pra onde, tia? Vai ajudar, vai trabalhar. Vai para Aruanda. Aruanda é lindo. Aruanda tem cachoeira da minha mamãe Oxum, que eu trabalho lá. Tem as matas do papai Oxóssi. Tem as pedreiras do papai Xangô. Tem muitos lugares lindos. Só que assim, a pessoa fica só apegada assim à carne, só apegada à matéria, ela vai lá pro umbral. E o umbral, tia, é assim, né? O umbral, ele é assim, ele tem várias camadas que fala, né, tia? Uhum. E quanto mais embaixo, quanto mais ruindade faz na carne, tia, mais embaixo fica. Então se aquela pessoa que não tá nem aí pra nada, ela fica aqui em cima, assim, sabe? Mas aqui assim, em cima, mas já é ruim, né? Porque já não tá em cima, né? No plano superior. Então, quanto mais ruindade faz, mais embaixo fica. E aí, lá no umbral e lá nos planos superiores, o tempo é diferente daqui da carne, daqui da matéria. Às vezes, o espírito fica desencarnado 5 anos aqui na matéria e já reencarna. Só que lá no plano astral, passou 500 anos, 5.000 anos. E aí, a pessoa reencarna e sofreu 5.000 anos no umbral. Ficou lá 5.000 anos na lama, com aquele cheiro de cocô, com aquelas larvas comendo ele por dentro, assim, sabe? Então, tia, vocês têm que mudar os pensamentos, porque às vezes os meus tios e as minhas tias precisam ser resgatados, mas não conseguem. Porque o resgate começa na vida, na carne. Não é tia ajudando os outros, fazendo bem.
Porque é assim, tem que ser uma criança para explicar, tio. Por quê? Porque quando você pensa uma coisa negativa do outro, você pensa sobre você. Tem uma coisa no universo chamada eletromagnetismo. Tudo que eu penso pro outro volta pra mim. Então, assim, esse meu tio, essa minha tia ajuda muitas pessoas assim, né, tio? Como que é o nome desse negócio que você faz com um negocinho que gira assim, tia? Radiestesia. Aí o meu tio e minha tia ajudam muitas pessoas com isso daí. E aí as pessoas, os espíritos, ficam vendo, né? Porque os espíritos eles conseguem ver, né? E aí os espíritos, assim, os espíritos eles têm hierarquia, igual o plano superior, o plano negativo também tem. E aí os negativos, os trevosos, eles ficam fazendo o quê? Eles ficam fazendo magia pra atingir o meu tio, a minha tia, para as coisas não dar certo, para as coisas quebrar, né, tia? Sim. E aí, o que a gente faz? Os espíritos da luz, a gente ataca de volta? Não. Não, a gente só limpa, né, tia? E transmuta que o próprio universo é que devolve, né, tia? A gente não demanda de volta. Espírito de luz não demanda ninguém. Só ajuda, né, tia? Porque se você demandar alguém, você está demandando a si mesmo. Aí vão falar aí, ai, mas eu conheço um pai de santo, eu conheço um feiticeiro, eu conheço um cururu, que seja, não importa, o mago negro, que faz um monte de coisa ruim, um monte de demanda, um monte de amarração, um monte de trabalho que mata bicho, né? E tá tudo bem, é rico, tem dinheiro, tem prosperidade, tem pataco, mas meu tio e minha tia não sabem onde esse espírito vai quando desencarnar. Porque esses espíritos têm proteção, tio. Tem proteção, tio. Porque um espírito que tá aí, ó, que fala nesse mesmo lugar que eu tô falando aí, na telinha, um espírito desse que tem muito assim, como que é o nome que as pessoas me vê, tia? Visualização, né? Uma pessoa que tem muita visualização e faz o mal, ele é protegido por um mago negro muito forte. E aí, outro mago negro que tem menos força não consegue atingir ele. Ou se não, um mago negro que tem uma força muito grande, que tem um médium encarnado, tem outro médium encarnado, e os dois ficam se batendo, os dois ficam se atacando e se demandando. Aí, um fica medindo força com o outro, né, tia? Porque os trevosos, os negativos, eles querem saber de quê, tia? De poder. Mas poder quem tem é só o Deus, é só o Criador, é só a Zambi, só o Lorum, é só a Tom. Então, esses espíritos, quando desencarnar, esses médiums aí que você vê fazendo amarração, fazendo demanda, trabalho para destruir, trabalho para fazer acidente, trabalho para fechar os caminhos, esses daí vão tudo lá pro umbral, achando que estão arrasando, né, tia? Achando bonito que tá fazendo magia para fechar os caminhos, para destruir os outros. Então, esses espíritos que tá aí fazendo isso na carne, tia, vai tudo pro umbral, vai tudo ser o quê, tia? Escravo, né? Sim. Vai tudo ser escravo desses espíritos que tá fazendo isso. Porque toda vez que um espírito faz coisa negativa, um espírito encarnado, um médium encarnado faz um trabalho de destruição, de coisas negativas pro outro, ele tá se consorciando com espíritos trevosos. E quanto mais mal o espírito faz, tia, mais hierarquia negativa ele é, né? E mais força ele tem. Porque poder só tem é Deus, só o Pai. Então, esse espírito negativo tem muita força, porque às vezes ele tá, assim, 200 anos, 300 anos, 400, 1000 anos sem reencarnar. E aí, o que ele tem, tia? Aqui. Conhecimento e muita força mental. Então, o espírito que tá 1000 anos sem reencarnar, ele tem muito mais força do espírito que tá 500, né, tia? Sim. E aí eles ficam brigando, e esse espírito que tem 1000 anos, ele faz o quê? Ele pega esse espírito que tem 500 e ele faz uma obsessão complexa, que esse espírito que tem 500, ele nem sabe que ele está sendo obsidiado. Mas todo o espírito trevoso, ele está sendo obsidiado por um maior, por um maior, por um maior, até o mais lá, o mais cururu lá de baixo. E acha que não. E acha que não tá. E acha que ele que é o poderoso, que ele não tá sendo obsidiado, mas tá sim. Muitos que vão assistir tá sendo obsidiado. Os espíritos mesmo, não é nem os encarnados. Os encarnados tá sendo obsidiado por esse espírito que tá atrás. Mas tem um que tá embaixo do que tá atrás, que você está me ouvindo também. Não é? E aí meu tio e minha tia tá com raiva dessa criança. Tá com raiva de mim, tá com raiva do meu tio, né? Porque eles vão falar, isso daí não é uma criança, isso daí é um animismo, né, tia? Sim.
Isso daí é uma mistificação, né? E já tem outros falando aqui através de mim também, né, tia? Que não é só essa criança, aqui tem vários aqui, né? Então, assim, a gente tá começando o trabalho pra falar umas verdades assim na cara das pessoas, né, tia? Porque a luz não tem medo de espírito obsessor e espírito trevoso, não. A gente tá aqui pra trabalhar, tá? Então, tem mais alguma coisa pra falar? Então, falando que eu já posso terminar o vídeo, tá? Então é isso. A mensagem de hoje foi essa. Tia, espero que vocês estejam entendendo a mensagem. Se o meu tio e minha tia não estiver entendendo, não tem problema, porque vai ficar no espírito, e o espírito é imortal, e em algum momento essa mensagem vai fazer sentido e vai eclodir dentro do seu ser, tá bom? Fica guardado nos seus registros akáshicos, então não tem problema não, tá? Porque o meu tio e minha tia que tá me assistindo não vai morrer nunca, porque o que vai acontecer é só a carne que vai desencarnar, mas o espírito vai continuar. E que nem eu falei no começo do vídeo, se for um espírito bom e fez coisas boas para as pessoas e para si mesmo, vai para lugar bom, vai para o anda, vai para lugar de alta frequência. Só que se fez coisa negativa para todo mundo que tá aí, para si mesmo, vai lá pro negativo, lá para baixo, lá para o umbral, vai ser escravo. Então, essa foi a mensagem, tá? Eu vou embora, porque eu vou continuar trabalhando no plano astral.